Vamos lá. Por que o futebol quer esconder a macumba? Outras imagens são reforçadas, enquanto outras são silenciadas. Isso é uma escolha, e é uma escolha histórica no Brasil. Faço meus pedidos destinados a minha orixá, proteção, que Caralho, merece levar 200 mil gols, velho. tiver que acontecer pra mim, pros meus companheiros. Eu sou vascaína, mas eu sou uma vascaína de axé, do candomblé. Assim como o pai Santana era um vascaíno, né, e era de Umbanda. Cara, o cara que tem que sacrificar um animal pro time dele fazer gol, ele merece se foder pra caralho, velho. Era um pai de santo, pai de orixá. É muito comum as pessoas demonizarem as religiões afro, porque isso foi posto enquanto projeto político de Brasil. Eu acho que a gente não falar sobre isso que é a questão, que é o problema, porque isso faz parte do que nós somos. Não tem uma lei explicitamente que afirme essa segregação racial, porque não precisou. O racismo sempre vai arrumar um jeito de se disfarçar e falar que ele não tá aqui. As religiões de matriz africana nasceram da resistência. Vieram nos navios negreiros, sobreviveram É, a resistência, o bagulho... Não vê... Cara, isso é copada, tá? Isso é copada pra caralho. Vagabundo pegou o negócio do kardecismo, inventou os outros rolês e tal. Tem nada a ver com religião africana, não tem nada a ver com o bagulho. No máximo, assim, uma faria, matar um animalzinho. Mas todo o resto é invenção de branco. a escravidão, foram criminalizadas e até hoje sofrem intolerância, que no Brasil quase sempre tem cor e origem. Mesmo assim, elas ajudaram a moldar a cultura brasileira e o futebol. Só que enquanto outras referências religiosas ganharam espaço e naturalidade nos campos, o candomblé e a umbanda quase sempre foram empurrados para o silêncio, mas nunca estiveram ausentes. O pai Santana, ele foi um massagista que passou por alguns clubes antes de chegar no Vasco, inclusive aqui no estado do Rio. Mas quando ele chega, ele já se torna essa identidade, esse ídolo pra torcida, porque ele tem essa característica de ser um cara acolhedor, que escuta, né? Ele é, afinal, um pai de orixá, então o pai de orixá tem um pouco dessa característica de precisar escutar as demandas dos seus filhos. E principalmente ele se torna um ícone por ser essa pessoa que leva a sua religião, a sua liturgia pra dentro do futebol, que é fazer os trabalhos, as macumbas. E é muito importante reivindicar também esse lugar, porque é macumba mesmo, mas é macumba num lugar não negativo, assim, mas num lugar Ah, não negativo, pô. Só sacrifiquei 46 galinhas pro Vasco perder. positivo mesmo, de mexer com elementos da natureza, de ser essa pessoa que entende o mundano e o espiritual. Início de campeonato e a história é sempre a mesma. A irregularidade virou a marca do time nos últimos anos. Mas existe ainda a ideia da maldição de São Januário. Para muitos, essa foi a causa da má O Vasco ainda não tem nada a perder. Então, era melhor não sacrificar o animal, já que eles só vão perder, né? atuação do último domingo. Com a palavra, o especialista do clube em assuntos inexplicáveis. O que se pretende fazer Caralho, velho. Os caras têm um pai de santo pra fazer consultoria, menor. agora para o Vasco conseguir vencer aqui novamente? Eu vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz nos outros anos, inclusive vou botar os médicos trabalhando aqui no campo. E a gente tem o pai Santana sendo esse ídolo, porque ele viveu o Vasco na Caralho, velho. Eles têm um macumbeiro de estimação, velho. sua intensidade. Ele era um líder religioso, era uma pessoa que escutava esses jogadores, que é uma coisa que falta muito nos bastidores. A gente comenta também sobre como é o psicológico desses jogadores e que o pai Santana dava isso também pra eles. Não só no sentido... É por isso que o Vasco não ganha mais porra nenhuma, pô. Caralho. O diabo, ele faz um acordo com você. Aí você vai lá e depois de um tempo ele te tira tudo. O Vasco, cara, eles devem ter ganhado, sei lá, um campeonato carioca. Agora o diabo não deixa os caras ganhar nem eleição pra síndico, irmão. Que delícia! Da sua profissão, mas também do colo, do afeto, do cuidado, um trabalho espiritual, que é muito rechaçado, mas é basicamente mexer com os elementos que a gente tem, que são vivos, né?
Eu costumo frequentar em alguns jogos específicos. A primeira vez que eu fui foi em 2018, eu fui com os parceiros lá de Osasco. Fica meio longe, sair de Osasco para a Zona Leste, mas pelo Corinthians o bagulho fica rápido. É notório a presença de São Jorge lá. Um soldado do exército romano, século III, e o imperador Diocleciano, na época, ordenou que ele executasse todos os cristãos. E ele se recusa e ele é condenado à morte. Ele se torna santificado justamente por ser esse símbolo de lutador e um santo guerreiro. Então, essa ideia de guerrear, tá ligado? Na luta do cotidiano, do dia a dia, talvez seja o que faça a gente se identificar muito. É só time merda. É só time merda, tá ligado? Time de vagabundo. Tipo São Jorge. Time de fudido. Aí, se bem que, aí vem o Grêmio, né, mas... No Brasil, Mas bem que não conta. É o Viadões da Fiel. É, Rio Grande do Sul não conta, que todo mundo é macumbeiro naquela porra. colônia, as pessoas escravizadas que queriam continuar publicamente praticando suas religiões africanas eram perseguidas e tratadas como criminosas. Para tentar despistar essa repressão, surgiu a ideia de ligar os orixás aos santos católicos. E foi assim que Exu era cultuado com a imagem de Santo Antônio, Yansan com a de Santa Bárbara e Ogum com São Jorge. É por isso que na história do Corinthians, Ogum também é uma parte essencial. E desde a década de 80, quando o Orfeu Maia redesenhou o escudo, todo corintiano leva o ponto riscado, o símbolo sagrado de Ogum, no peito. São Jorge, eu soube que é assim, um pouquinho assim, assim e assim. Então todo corintiano é macumbeiro sem querer? Esse é o ponto de São Jorge. Quase. São 6 pontas, o São Jorge Ogum. Aí eu criei, eu peguei a âncora, tem um encanto aqui dentro. Tem uma faceta que aponta para o embranquecimento de Ogum na figura de São Jorge, mas ao mesmo tempo tem uma faceta de estratégia de sobrevivência. Caralho, velho. O sincretismo religioso, de maneira geral, ele é a junção de duas ou mais crenças, rituais, doutrinas, para formar uma nova. No Brasil, esse sincretismo ele aparece como uma resistência à colonização. Então, nós tínhamos aqui, né, o colonizador e outras práticas religiosas. E aí, quando entra esse colonizador impondo a sua visão, a ideia de uma hegemonia cristã, católica, como que eles fazem para perpetuar suas ideias ou para ressignificar essas ideias? E aí há aquilo do que é feito no espaço público e daquilo do que é feito no espaço privado. Então, algumas narrativas vão tomar um viés mais parecido, por exemplo, com a Igreja Católica, mas também temos elementos indígenas, né? A gente vê isso nas religiões afro-brasileiras, vários elementos indígenas que vão ser ali, fazer parte desse panteão afro-brasileiro. Tem um aspecto desconhecido e uma forte influência da mídia na forma como ela vai fazer uma representação de religiosidades africanas. Então, como a gente está num país que foi colonizado, o cristianismo é a religião dominante, a gente vai ter uma série de associações que não fazem sentido do ponto de vista da cosmologia iorubá. Por exemplo, a associação entre Exu e diabo. Exu não é o diabo, Exu é movimento, ele abre caminhos, tá ligado? Ele dá, mas também ele tira. Mas na visão do colonizador, quando ele... Não é não, né? Não. É tipo assim, parece um candelabro de tridentes. É esse. Talvez é o diabo. O diabo. É um candelabro, mano. Vê aqueles símbolos que pra ele até então eram desconhecidos, ele associa a algo demoníaco. E ele precisa... Exu, eu te amo. Muito bom, velho. Puta que pariu, velho. Exu, eu te amo. O brasileiro merece mesmo tá fudido, merece que a Itália revogue passaporte mesmo, nenhum país queira que brasileiro entre mais. Vai se fuder. Olha isso aí, velho. O maluco gasta um LED, como eu amo a Exu, velho. O cara tem que se fuder mesmo, velho. Tem que prender o brasileiro no Brasil mesmo, porque ninguém merece. Precisa fazer essa associação pra ele conseguir justificar o porquê que, aos olhos de Deus, é legítimo escravizar esses povos. Mas essa perseguição não tá Caralho, que copada. A igreja nunca foi a favor dessas porra. passado tão distante assim. Na Paraíba, uma lei aprovada em 66 obrigava sacerdotes dessas religiões a passarem por exame de sanidade mental. Já na Bahia, até 1979, outra lei obrigava o cadastramento de todos os terreiros nas delegacias. Diversos objetos sagrados da Umbanda e beijando um bode, pô, você vai pensar o quê? Maçonaria.
aprovada em 66, obrigava sacerdotes dessas religiões a passarem por exame de sanidade mental. Já na Bahia, até 1979, outra lei obrigava o cadastramento de todos os... Celestino mandou ao WhatsApp, como dizem na África. Se tu não é cristão, tu é feiticeiro. Exatamente. Os terreiros nas delegacias. Diversos objetos sagrados da Umbanda e do Candomblé, como cachimbos, atabaques, guias e imagens de orixás, apreendidos como provas de crimes ao longo de décadas, estavam expostos no Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro até o fim dos anos 90. A coleção... Cara, então, é porque o pessoal entra... É porque eu não posso falar, né? O que o pessoal achava lá também pra levar isso como prova, né? Eu não posso falar. Fizeram uma lei. Devia ter uma lei pra você ter que avisar 3 semanas antes de entrar pra fazer um... A coleção recebeu o nome de Magia Negra e dividiu salas com... Mata bicho, amaldiçoa gente. E fala que é uma religião afro. É matemática. Eu não quero ser preso. Bandeiras nazistas, armas de fogo e outras apreensões do crime organizado. O atual Código Penal, aprovado em 1940, mantém listados até hoje os crimes de charlatanismo e curandeirismo. Based. A mídia, ela tem a função de materializar o que tá rolando na sociedade. Você tem que matar um bicho pra se curar? Não faz muito sentido, velho. Ela cresceu e se desenvolveu nesse território com uma ideia idílica de uma harmonia entre as raças. Então, essa harmonia, esse mito da democracia racial que a gente fala, lembrando o Gilberto Freire, ele, na verdade, ele apaga as discrepâncias e disputas que existem nesse espaço. Eu vejo o jogador, né, o Paulinho, que é uma pessoa que depois que se expôs à sua fé, né, fez referência a Oxóssi no arco e flecha, foi uma pessoa que passou a receber muitos ataques, assim, eu acabo acompanhando... Ataques. Ah, não, é só... Ela parece que tá falando de bicho de RPG. É, né, velho? Não, é tipo, fulaninho recebeu ataques. Que ataque, velho? Ah, não, parar de chamar ele pra ir pro Natal. Oxi. ele, porque eu tenho... O cara literalmente, né? Ah, não, parar de chamar ele pra confraternização do Natal da empresa. Pô, o cara não acredita em Jesus? ele como uma referência, e os comentários são realmente muito pesados, assim, muito tristes, de pessoas que são ignorantes, e aí não botando juízo Amigo, aqui é 100% Jesus, minha senhora. de valor, ignorante no sentido de não saber mesmo como funciona a liturgia. O cara faz um eixo pio aí, ó. Então, não falar sobre, ou então não mostrar, ele perpetua uma ideia de pacificação, de que tá tudo na norma, mas ao mesmo tempo em que passa outras imagens, né? Ou ao mesmo tempo que passam bandeiras do Brasil escrito Deus é fiel, comentários sobre oração no vestiário, ao Pai Nosso. Então, outras imagens são reforçadas, enquanto outras são silenciadas. Que problemão, hein, velho? Isso é uma escolha, e é uma escolha histórica no Brasil. Pô, valeu pelas assinaturas, cachorrinho. Nem vi, foi mal, man. Dizem, futebol e religião não se misturam, na imprensa esportiva esse silêncio é ainda mais profundo. É fácil lembrar de comemorações religiosas de jogadores que se tornaram icônicas, na maioria das vezes cristãs. Mas na final da Copa do Brasil de 2023, um gesto do herói do título inédito do São Paulo passou quase despercebido. Caralho, ele tava beijando um... A caneleira. Sim, mas tinha um Olha negócio o que aconteceu, o macaco deve ter tomado Um viado! Careca e viado! Valeu, Madicaco. Olha como é que ele tá, o bichinho, ó. Madicaco mandou R$5. Às vezes acho que os boludos da Terra da Prata não erraram em se livrar de seus afro-servos, só divagando. Calma aí, pô. O cara deu cachaça pro macaco, tá conseguindo nem andar, ó, caindo, ó. Caralho, mano. Que resenha. Que resenha, coitado do macaco. Tadinho do macaco. Foi um momento muito especial pra mim. Parece que aquilo foi preparado e escrito antes de eu nascer, pela forma que aconteceu. Então foi um gol numa final, né, no dia do aniversário do meu pai, um título ainda que o time não tinha. Pedir aquilo da forma que aconteceu era algo tão assim que você fala, nem pra Deus eu posso pedir isso, porque... Cara, eu sei que no São Paulo eles têm fama de ser, né, tira que eu vou cagar. Tira que eu vou cagar, tira! E tem muito tira que eu vou cagar que ele é da macumba. Logo, eu tenho que escolher um preconceito só.
Porque aí, com um eu vou... Com um só, eu tomo um processo. Com 2 eu vou preso. Quer pedir demais. Achei que ali era o momento de mostrar e beijar a caneleira, afinal é minha orixá, minha protetora, minha mãe, que tá ali comigo todos os dias. Eu sinto que aprendo cada dia mais com ela, cada vez mais. A carreira dele só vai ladeira abaixo. É porque o capeta dá e depois tira, né, irmão? Estreitar mais ainda essa relação, né? Porque eu sei a força que ela tem, a força que ela me passa. Sou muito grato por ser filho dela, representa muita força, muita luta, muita resiliência. É um orixá extremamente forte que cada dia mais eu consigo sentir a presença dela na minha vida. Então eu vejo o futebol e essa introdução da fé como algo interseccional, como algo que não tem como se dissociar. Porque isso faz parte de quem a gente é. Eu sou vascaína, mas eu sou uma vascaína de axé, do candomblé. Assim como o Pai Santana era um vascaíno, né? E era de umbanda, era um pai de santo, um pai de orixá. Assim como a gente tem pessoas na torcida e também no âmbito do futebol que são católicos, que são evangélicos, que são budistas, enfim, essa diversidade de religiões. Então... Papo 10, velho. É mais um motivo pra eu não gostar de futebol, né? Tem macumbeiro no futebol. Então, é indissociável isso, assim. Acho que a gente não falar Macumba sobre ball. isso que é a questão, que é o problema. Porque isso faz parte de quem nós somos. E lidar com a divergência, com a complexidade, é o que faz a gente conseguir avançar. Apesar do futebol ser realmente... sempre isso, é Irmãos Metralha, Diabo da Tasmânia, só personagem merda. meio onde a grande maioria dos jogadores são evangélicos ou católicos, nunca me senti diferente. Por causa desse cara, o Tricas tá de mal a pior. E ainda contrataram um técnico petista aí, ó. Tá vendo, velho? Cara, nada que você mete o diabo no meio sai de graça. Tá ali no meio deles, não. Então é muito igual ali pra mim antes de começar. Lógico, cada um faz seu pedido destinado à sua fé, pra quem ele quiser e no que ele acredita. Então comigo não é diferente. Também rezo ali o Pai Nosso, o Ave Maria, faço meus pedidos destinados ao meu orixá. Oxi! É uma pacada, tá vendo? É uma pacada, né, velho? Não, aqui é o sincretismo ecumênico, caralho. Não, eu rezo meu Pai Nosso e minha Ave Maria, né? Porque talvez o sacrifício de animais não funcione, força ao mal! Proteção que tiver que acontecer pra mim, Ele sacrifica animais de manhã e reza o texto de noite. É religião freestyle, exatamente. A gente merece realmente uma responsabilidade muito grande. Eu nunca tive vergonha. Tentando até dar. De falar algo do tipo. Eu não me sentia preparado pra falar. Pelo fato dele jogar no São Paulo, né, cara? Aí é realmente... Sobre isso, eu não queria ocupar esse lugar de fala e talvez falar alguma besteira, hein? Em 2023, a injúria contra religiões de matriz africana foi incluída no crime de racismo, já que a maioria desses ataques demoniza essas crenças. Cara, não faz sentido nenhum, porque macumba é religião de branco. O nome do bagulho é Umbranca, porra. Por suas raízes históricas, e na maioria das vezes esses ataques são contra pessoas negras. O Ministério dos Direitos Humanos registrou só em 2025 476 denúncias de intolerância a essas religiões. E uma pesquisa em parceria com a Unirio... Tô decepcionado que até agora ninguém mandou se macumba funcionasse. ...apontou que 76% dos terreiros... Exu Parrola mandou R$3,50. O Leitadas do Loen já disse que Exu é Lúcifer na conta secundária. Só fui falar. No Brasil, já sofreram algum tipo de violência, com agressões verbais, ameaças e depredações. Porque ela vem muito do que Sueli Carneiro, inclusive, que é minha referência, diz. Que ela entra no candomblé para ter uma busca da identidade racial dela, de quem ela é, da ancestralidade dela. E esse é o motivo pelo qual eu entro também dentro da liturgia. Eu nem considero religião, eu considero uma liturgia, um espaço de fé mesmo. Mas é muito nesse lugar da identidade mesmo, de me reencontrar minha ancestralidade, reencontrar minha família. É muito comum as pessoas demonizarem as religiões afro, porque... Sabe o que é mais brutal? Só tem branco? Além de só ter branco essa porra, o Vasco ainda tem patrocínio, velho. Já que a gente tá falando de macumba, né? Só foi falar em patrocínio. Crioulo, você é surdo! Encontrar minha família. É muito comum as pessoas demonizarem as religiões afro, porque isso foi posto enquanto projeto político de Brasil. Então, antes de existir uma ideia de Brasil, você já existia assim, do que poderia ser religião, dos modos europeus e do que era feitiçaria. Então, tudo que não se encaixava na concepção religiosa europeia é considerado feitiçaria, era considerada... É feitiçaria.
que europeia, porra. O bagulho veio do deserto, velho. Cristianismo mais africano que essas porra que vocês falam aí, que é macumba. Curandeirismos. O movimento negro debateu muito na década de 60, 70. Nesse período de ditadura militar... Aí, ó, só branco, velho. Só branco. Pô, o foda, cara, que eu nunca mais achei... Oi? Só um pouquinho. O foda é que os caras que estavam fazendo live visitando a África lá, que foi atrás das religiões não viram macumba, africana. Eles falaram assim, foi falar, Ubanda, Candomblé, Puguia. Que porra é essa? Não, meu amigo. Aqui só existe duas coisas. Ou você é cristão ou você é feiticeiro. Exato, ou você é da igreja ou você é feiticeiro. O argumento de que, mano, você está falando de racismo aqui no Brasil, isso é uma pauta importada, tio. O bagulho não existe aqui no Brasil. O que existe aqui é o preconceito de classe, aqui não existe discriminação racial. Por quê? Porque o esquerdista meteu a pio. Não existiam supostamente leis escritas que marginalizassem a população negra tão explicitamente quanto tinha na segregação racial dos Estados Unidos, com as leis de Jim Crow, e no apartheid sul-africano. Não tem uma lei explicitamente que afirme essa segregação racial, porque não precisou. O racismo sempre vai arrumar um jeito de se disfarçar e falar que ele não tá aqui. E o período que, por exemplo, a Lélia Gonzalez fala que o mito da democracia racial se atualiza, é esse que nós tá, do carnaval. Então olha só como não tem racismo no Brasil. Os pretos conseguem Esse sair que nós pela rua tá. batucando, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, isso é demonizado no restante do ano. Meu Deus, cara. Isso é um homem ou uma mulher, velho? É incógnita também. É um problema complicado aqui, velho. O carnaval ele é uma extensão histórica dos terreiros. Algumas escolas de samba, uma das principais, né, do Rio de Janeiro, eu vou dar o exemplo de algumas, que é a Portela, Império Serrano, Salgueiro, Mangueira. Eles surgem tendo como lideranças pai, mãe. Se é o grilo que tá crescendo, outra coisa que tá crescendo. Santo, né, figuras muito importantes ali. E as suas baterias, eles também têm um enredo com os tambores dos terreiros. Então existe ali um vínculo histórico que liga a comunidade a essas religiões. É um retrato do Brasil, né? O Brasil, ele bebe da cultura negra, bebe das culturas marginalizadas, mas recharça essas culturas. O carnaval é uma festa do que não é permitido nos outros dias e aí as pessoas se sentem mais à vontade de se expressarem. É uma festa negra, mas isso não significa que o carnaval não esteja em disputa. Então, frequentemente, a gente vai ver nos espaços públicos, na mídia, outras pessoas questionando porque ainda se fala como se fosse algo antigo, ultrapassado, de orixás nos carnavais. Então, o carnaval não seria, mais uma vez, aquilo do bem. Seria algo do mal. Acho que a maioria das pessoas que tem preconceito, talvez é porque não conhece a religião, não sabe a forma como ela funciona. Eu acho que é uma falta de conhecimento muito grande. Cabe a nós, a quem entende mais e sabe mais sobre a religião, tentar ensinar e tentar explicar. As pessoas se sentem muito confortáveis, ainda se sentem muito confortáveis em propagar essa ideia de que uma religião faz feitiçaria e a outra é do bem, uma religião é do mal, outra do bem, uma religião tá aqui para te amparar e a outra é charlatã. Então, se a sociedade não está curada do racismo, não... Caipirinha mandou R$3. Religião que derrama sangue de qualquer origem em troca de bens e principalmente bens monetários. Sim. Sei não quero de meu nariz coça e as minhas mãos estão sempre com frio, mas não consigo dizer o que é. Mambo. Calma aí, pô. Não está curada de outras doenças sociais, o futebol ele vai expressar isso. Se vivemos numa sociedade violenta, isso vai ser expresso com ainda mais violência. Então, o futebol ele é uma amostra, uma pequena, mas grande amostra, principalmente no Brasil, do que acontece no âmbito nacional. É viver um esporte que é apaixonante, que a gente é o país do futebol, considerado o país do futebol, e que tem essas contradições, desses símbolos que se criam dentro do espaço que ainda é racista, que ainda é homofóbico, que ainda é intolerante religioso, e como a gente disputa ele. Nunca gosto de pensar que o futebol tá dissociado da política, da sociedade e da cultura, tá ligado? Ainda mais se tratando do Corinthians, que é um time de origem proletária, que teve um papel muito importante, não só na democracia racial, mas se a gente for pensar na figura, por exemplo, do Pai Jaú, Euclides Barbosa, uma figura histórica que representa muito sobre essa luta contra o racismo religioso desde, pelo menos, década de 30, tá ligado? Ele foi muito no sentido da gente retomar essas identidades, essas histórias esquecidas e marginalizadas, não só dentro do Vasco, mas no futebol. E a GDA
PA tem isso desde a sua ideologia, desde o seu princípio. Então a gente começa a retomar essas memórias lá em 2008, 2010, onde a gente passa a retomar essas identidades, tanto do Pai Santana, tanto do Camisas Negras e outras que ficaram esquecidas nesse meio tempo. É muito importante resgatar essas figuras históricas, sobretudo pessoas negras, que a gente sabe que o racismo no Brasil, ele dá muito certo, porque a memória afro-brasileira é apagada, a gente não tem o direito à memória. É muito importante ter esse trabalho de resgate histórico de uma perspectiva plural e que reivindique a humanidade dessas pessoas, porque o tempo inteiro isso é dito pra gente que, mano, que não é coisa do ser humano, isso não é cultura, isso não é religião, sobretudo as religiões de matriz africana. Eu não sou daqui. Isso é uma coisa que os caras não aceitam, cara. É três coisas que os caras não aceitam. Que lá não existe nem metade disso. Que tudo começou com história pagã. E que dois brancão... Panjuro mandou R$3. Valeu, Panjuro. Faça o teste com essa galera. Então vocês curtem africanidade e essas coisas. Sim. Já ouviu falar do africano Santo Agostinho? Exato, pois é, velho. Pelo amor de Deus, velho. Isso daí ninguém fala também, né? Nunca.